Olá, galeria da internet. Boa noite. Com vocês está tudo bem? Comigo sim. Então lá, talvez você me conheça, talvez você não lembre de mim. Já gravei algumas videoaulas, joguei aqui nesse mundo vasto da internet, talvez você tenha encontrado, talvez não. Se não, prazer. Meu nome é Luiz e hoje eu vou falar para vocês sobre Java, orientação a objetos, em algumas aulas, alguns conceitos básicos, e essa é a nossa aula número 1, tá? Que é uma aula onde eu vou introduzir vocês ao Java, falar o que é, da onde veio, o que come, do que se alimenta, se é de comer, se é de beber, para você conhecer um pouquinho do que aconteceu para o Java se tornar realidade. Lógico que na próxima aula a gente vai focar mais na linguagem, em alguma parte de comando, porém, primeiro você precisa saber o que é, como é, para que serve, para depois você ir a fundo na linguagem. Então hoje a gente vai falar sobre alguns determinados focos. Então a ideia é que no final da aula você saiba o que é Java, as vantagens e desvantagens do uso do Java, o que é máquina virtual e uma execuçãozinha de um primeiro programa que é para dizer hello mundo. E na próxima aula a gente vai falar sobre classes, métodos, propriedades, atributos, que são funções mais específicas de orientação a objeto. Então, para início a gente precisa só entender o que é o Java para saber usar, né? Que é o fundamental. Então vamos ao primeiro conceito. Quais eram os seus maiores problemas quando o programa vai na década de 1990? O Java ele vem de 1990 e todas as coisas que existem no mundo elas vieram para solucionar um problema, né? Então você tinha o fogo, que era para solucionar o problema deles não ter que precisar comer comida fria, que era ruim, provavelmente. A escada rolante, que veio para nos ajudar, uma criação de Deus ali, para a gente conseguir chegar sem fadiga, sem precisar subir aqueles degraus da escada, e assim vai. Toda a criação humana, né, tudo que o homem faz é de instinto, né, de instinto de sobrevivência, estão sempre para tentar resolver um problema de comum a vários, ou de um ser só, que tem várias pessoas que provavelmente vão ter o mesmo problema que ele, e aí se torna várias pessoas e uma comunidade que usa aquele serviço. Bem, então em 1990 a gente tinha os seguintes problemas: com ponteiros, gerenciamento de memória, organização, falta de bibliotecas, ter que reescrever parte do código ao mudar de sistema operacional, custo financeiro de usar a tecnologia. Então, o Java, quando ele surgiu, o pessoal da Sun Microsystems que desenvolveu o Java, ele olhou e falou: putz, temos vários problemas, vamos tentar resolver. A linguagem Java resolve bem esses problemas, que até então apareciam com frequência nas outras linguagens. Alguns desses programas foram particularmente atacados porque uma das grandes motivações para a criação da plataforma Java era de que essa linguagem fosse usada em pequenos dispositivos. Então, como TVs, videocassetes, aspiradores, liquidificadores e outros. Então, vamos lá, a gente está falando sobre informática, está falando sobre programação. O Java hoje em dia é a linguagem de programação mais usada no mundo para desenvolver sistemas, porém, quando o Java surgiu, ele era um dispositivo para televisões, vídeos, cassetes, aspiradores, liquidificadores e outros. Ou seja, não tem um Android que você usa no seu celular? O Java iria fazer mais ou menos aquilo, só que em 1990. Então você pensa, quando os executivos da Sun Microsystems apresentaram o projeto do Java, eles olharam e falaram: isso é impossível de se realizar. Eles queriam uma interface de comunicação entre usuário e máquina um pouco mais fácil, sem ter muitos problemas. Você chegar do seu micro-ondas, fazer a sua execução mais fácil. Mais ou menos como você faz hoje em dia, tudo interligado, TV está na internet, você acessa a TV pelo celular, né? Esses smartphones, essas Smart TVs, aliás, você consegue no seu smartphone programar lá, baixar um aplicativo que é o controle da TV. Então você tem todos os sistemas, os eletrodomésticos, etc., se comunicando. A ideia do Java era fazer isso. Porém, né, ele teve o seu lançamento focado em clientes web, para rodar apenas pequenas aplicações. Então o começo do Java foi humilde, ele rodava nos browsers, nos navegadores, executando aplicações pequenas. A história do Java. O Java foi criado pela antiga Sun Microsystems e mantido através de comitê. Tá? Seu site principal era o java.sun.com e java.com, um site mais institucional, voltado ao consumidor de produtos e usuários leigos, não desenvolvedores. Com a compra da Sun Microsystems pela Oracle em 2009, muitas URLs e nomes têm sido trocados para refletir a marca da Oracle.
a página principal do Java é www.oracle.com/technetic-work/Java. Travou aqui, meu Deus. No Brasil, diversos grupos de usuários formaram para tentar disseminar o conhecimento da linguagem. Um deles é o GUJ. Você entra lá no guj.com.br, que é uma comunidade virtual com artigos, tutoriais e fórum para tirar as dúvidas. É um grupo de pessoas que se juntou para ajudar as outras aí para solucionar problemas de Java, dúvidas que você tem. Então você chega lá e fala, meu código não compila. O que fazer? E aí talvez alguém te ajude lá. A Sam MacroSystem, vamos chamar ela de Sam porque nós somos amigos íntimos dela, tá? A Sam criou um time conhecido como Green Team para desenvolver inovações tecnológicas. Em 1992, esse time foi liderado por James Gosling, considerado o pai do Java. O time voltou com a ideia de criar um interpretador, já era uma máquina virtual, a gente vai ver máquina virtual daqui a pouco, deixa pra lá, para pequenos dispositivos, facilitando a reescrita de softwares para aparelhos eletrônicos como videocassete, televisão, aparelhos de TV, TV a cabo, sua mãe, sua sogra e assim vai. A ideia não deu certo, tá? Porque o que acontece? Pensa comigo, estamos em 1990, o cara chega na sua casa, na sua empresa e fala, investe em mim que eu vou fazer um software para TV. Para que diabos eu quero um sistema para televisão? Sendo que a internet ainda estava se tornando aquilo que ela ia se tornar depois. Você não precisava, né? Era aquela TV de cubo ainda, TV a cabo dificilmente as pessoas tinham. Pra você ter ideia, eles programavam videocassete, não tinha DVD, cara. Né? Se eles tivessem aceitado essa ideia, quanto dinheiro eles não teriam perdido no investimento em videocassete? Contando que, né, veio o DVD, hoje em dia a gente baixa tudo no torrent. Então, não foi aceito, não deu certo a ideia do Java. Eles tentaram fechar diversos contratos com grandes fabricantes de eletrônicos, como Panasonic, mas não houve êxito devido ao conflito de interesses e custos. Hoje, sabemos que a plataforma Java domina o mercado de aplicações para celulares, com mais de 2,5 bilhões. Então hoje tudo que você vai fazer para celular praticamente você faz em Java. Com o advento da web, a Sam percebeu que poderia utilizar a ideia criada em 1992 para rodar pequenas aplicações dentro do browser. Então começou rodando joguinho, você também rodou vídeo, rodava música, sabe aquele plugin no Flash? O Java fazia algumas pequenas operações, daí surgiu o JavaScript. O que é o JavaScript? Qualquer página que você entre na internet e tem um diálogo com você, que gere uma mensagem, que nem aquele site que você acessa lá que pergunta se você é maior ou menor de 18 anos, então aquilo ali é JavaScript. O JavaScript ele gera a comunicação entre site e pessoa, até porque o site é uma página web, então ele não se comunica, ele precisa de alguém para dar esse start. Quem dá esse start? O que dá esse start? O que dá esse start é o JavaScript, tá? Então agora nós iremos falar um pouco sobre máquina virtual. Então voltando, máquina virtual, né? O que é, o que comem, o que fazem, né? O que será, como elas se alimentam aí. Bem, agora que a gente já sabe um pouco da história, né, do Java, nós chegamos aqui à máquina virtual. Vamos usar o exemplo de outras linguagens, tá? Em uma linguagem de programação como C e Pascal, nós temos a seguinte situação ocorrendo quando vamos compilar o programa. Nós vamos ter o código fonte em C, tá? Ele compila para o código binário para um determinado sistema operacional. O que é compilar? É você executar o sistema que você codificou. Então você escreveu o código, ele vai verificar o que você escreveu e realizar as ações de acordo com suas ordens que estarão escritas, né? Então ele vai passar para o código binário. Quando seu código está errado, ele retorna para você uma mensagem, deu erro. Ou você fez alguma coisa que vai gerar loops infinitos e assim por diante, ou até mesmo ele não compila. No caso do C, por exemplo, você está usando lá o dev C++, se você codificar errado, ele vai acabar não compilando o código, nem executando para você, né? Então, aqui é o C. Então você tem o código C, compila código binário para um determinado SO. Qual que é o problema? O código fonte é compilado, tá, para o código da máquina específico de uma plataforma e sistema operacional. Muitas vezes o próprio código fonte é desenvolvido visando uma única plataforma. Ou seja,
esse código executável binário, né, resultante será executado pelo sistema operacional. E por esse motivo ele deve saber conversar com o sistema operacional em questão. Qual que é o problema aí? O problema é que quando eu uso uma comunicação com os números binários do Windows e uma comunicação com os números binários do Linux, eu tenho uma codificação de software diferente. O que acontece? O meu código não compila nos dois sistemas operacionais. Então eu tenho que desenvolver um sistema para Windows e aí depois eu tenho que reescrever o código para Linux, fazer o mesmo trabalho, fazer o sistema duas vezes para diferentes versões. Tanto que, né, eu uso o Linux aqui, tá? Eu estou gravando as aulas no Linux. Então, esse aqui é o LibreOffice do Linux. Não, o PowerPoint aqui do Linux aqui. Se você olhar, ele é totalmente diferente, né? Totalmente diferente da versão de PowerPoint que você conhece. Talvez se você usar o LibreOffice no Windows, você vai ver que ele é um pouco diferente. Por quê? Porque não foi pensado em ser multiplataforma, só deixaram disponível também para o Linux. Então esse é um grande problema que os programadores enfrentavam antes do Java, tá? O que acontece depois do Java? Na maioria das vezes, a sua aplicação utiliza bibliotecas do sistema operacional, arquivos, linguagens, comandos para você dar as instruções, como por exemplo a interface gráfica para desenhar as telas. A biblioteca de interface gráfica do Windows é diferente da do Linux. Como criar uma aplicação que rode de forma parecida em dois sistemas operacionais? Precisamos escrever o código. Já quando a gente utiliza o Java, o conceito de máquina virtual, onde existe entre o sistema operacional e a aplicação uma camada extra responsável por traduzir, mas não apenas isso, o que sua aplicação desejar fazer para as respectivas chamadas do sistema operacional onde ela está rodando no momento. Então o que faz a máquina virtual? Ela trabalha como se fosse um tradutor. Então eu faço o código uma vez, a máquina virtual traduz para o sistema operacional que eu vou usar. Ah, eu fiz um sistema para Android, mas eu quero que ele rode no Windows Phone, no iOS e no BlackBerry. A máquina virtual do Java permite ele conversar com o BlackBerry, com o nosso Windows Phone, com o Android, com o iOS também. Firefox OS, Ubuntu Mobile, qualquer outro sistema operacional mobile que você utilize em seu celular. Por quê? Porque é uma máquina virtual, um servidor. Então ele vai pegar seu código, vai verificar se está certo e lançar ele em linguagem binária para o sistema operacional correspondido. A máquina virtual do Java tem o nome dado de JVM, Java Virtual Machine. Bem, para a gente entender um pouco mais de como é o Java, a gente vai executar aqui uma tarefinha bem simples. Deixa eu abrir o meu Eclipse, tá? Que é um comando bem básico. Bem, esse é o Eclipse, uma ferramenta utilizada para a criação de aplicações em Java. Tem o NetBeans e outras, mas o Eclipse é bem legal aqui, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vem aqui no mais, do lado esquerdo aqui, e a gente vai criar um novo projeto. Vou colocar assim como videoaulas. Java Project, Next. Aí eu vou colocar aqui vídeo, underline aula. Vamos deixar aqui, Next. Finish. Eu não quero saber muita coisa aqui. Pronto. Aí eu vou criar aqui em src. De novo eu venho aqui em new. Vou colocar package. E vou colocar vídeo. E finish também. Criei um package. É uma pasta, tá, do Java, onde eu vou criar as minhas classes. Na próxima aula eu vou explicar o que é uma classe. Vamos criar uma classe aqui, rapidinho, Start Void Main, e vou colocar ela com o nome de aula vídeo. Aula vídeo underline 01. Aqui. Ficar bem grande aqui, tá? Bem, ao fazer, o Java é meu amigo, ele já faz aqui 3 linhas de comando para mim, já deixa alguns comentários, tá? Para quem não sabe o que é comentário, é quando você está fazendo um código e aí você precisa colocar barra barra para dizer o que aquela linha faz. Então, comentário, ok? Próximas aulas também a gente vai chegar aí a usar em algum momento. Bem, packet videos, que é a primeira linha, aqui é a pasta onde está salvo minhas classes. Public class, aula underline vídeo underline 01 é o nome da minha classe. Public static void main string args é o nosso ponto inicial do sistema, né? O nosso ponto onde nós iremos iniciar os nossos trabalhos com o nosso Java. Bem,
Na hora que eu fiz tudo isso, eu vou criar as minhas variáveis. Vou dizer que minha variável é uma variável inteira, então eu falo que ela é int. Vou dar o nome dela de int A, e int B e int C. Bem, quero fazer aqui, quero somar dois números, então eu vou falar que A é igual a 10, B é igual a 20. Eu vou falar que C é igual a A mais B. Vou gerar um comandinho aqui chamado de system.out.println e vou exibir C. Ponto e vírgula de novo. Vamos ver se eu sei fazer. Vamos executar. Ele vai executar aqui embaixo 30, porque 10 mais 20 é 30. Então ele exibiu aqui. Se eu quiser colocar uma mensagem, eu vou colocar aqui o resultado. O resultado é. Aí salva de novo aqui. De novo aqui. O resultado é 30. Pronto, vai estar aparecendo mais bonitinho. Então aqui eu fiz a minha primeira tarefa em Java. Lógico que ela não vai gerar uma mensagem com uma tela bonitinha, que eu tenho que construir as telas ainda, mas ela gera aqui no meu console do Java, tá? Que o Java, o próprio executor Eclipse, NetBeans, eles vão ter os próprios consoles. Ela não roda no DOS que nem o C, Portugal, que você usa determinadas funções. Bem, próxima aula que eu gravar, eu vou explicar linha por linha desse código aqui da soma do Java, que era só para você entender, ver gerando o resultado na tela, para você ver alguma coisa em Java e tentar adivinhar. Mas na próxima aula eu vou colocar os comandos ou comentar, dizer o que faz, a gente vai ver uma operaçãozinha básica. E na outra aula a gente fala sobre laços de repetição e etc. Bem, por hoje é só. A gente tem aqui 17 minutos de aula gravada, eu acho que ficou grande, né, ainda. Espero que seja de grande ajuda e espero que esteja de boa. Qualquer dúvida, sugestão, você deixa no comentário aqui embaixo que vai aparecer em algum determinado lugar do vídeo. Você também pode se inscrever no canal, por favor, se inscreva no canal, tá? E caso você tenha gostado mesmo, compartilhe no Facebook, Twitter, WhatsApp, Snapchat, Kiwi, Instagram, sei lá o que mais vocês usam hoje em dia. É isso, fico por aqui, prazer, professor Luiz, aula de Java. Tchau.